Oi, pessoal, eu tô com a internet bem inconstante e ela interrompeu a gravação. No último vídeo, a gente estava falando de pequena e grande circulação. Vou retomar aí. Então, conversávamos sobre a pequena circulação dessa conversa entre o coração e o pulmão. Então, essa troca aí, quando a gente recebe o sangue através do lado direito do nosso corpo, então, o sangue pouco oxigenado, o sangue venoso, entra no nosso coração, e aí o átrio comunica com o ventrículo através da a válvula tricúspide, se abre e permite que essa pressão faça com que o sangue saia de uma cavidade para outra. É basicamente assim que o nosso sistema circulatório funciona, através dessas estruturas de pressão. Então, quando uma cavidade cardíaca se contrai, ela se contrai para aumentar a pressão naquela cavidade e favorecer a abertura das válvulas, das comunicações entre as cavidades. Então, a válvula tricúspide se abre quando ela percebe uma grande pressão no átrio direito. O átrio se enche, faz essa pressão na válvula, a válvula se abre, esse átrio se contrai e permite a ida do sangue de um átrio para o ventrículo direito. O ventrículo direito recebe esse sangue e, através de uma contração que a gente já viu que é bem poderosa, porque é ventricular, tem uma grande camada de músculo ali embaixo, essa grande contração, esse aperto, faz com que o sangue, com essa pressão, vá para o nosso pulmão. Dentro dos nossos pulmões, dentro dos alvéolos, acontece essa troca gasosa, e depois dessa troca gasosa, ele retorna para o nosso coração. Então, quando ele retorna para o nosso coração, ele vem oxigenado, entra no nosso ventrículo direito, do nosso átrio direito, contrai, abre válvula bicúspide, recebe esse sangue superoxigenado. Existe outra contração ventricular que faz com que o sangue vá com muita pressão para a artéria aorta. A artéria aorta é essa aqui em cima do nosso coração, ela tem várias divisões. Cadê ela aqui? Não sei se está dando aqui. Aqui a gente consegue ver ela bem bonitinha, ela bem ramificada, que vai se dividindo ao longo do nosso corpo, que é essa imagem do nosso primeiro slide. Então, quando o sangue sai do nosso coração, o que eu quero que vocês olhem agora, por isso que o torso está aqui nessa foto, e ele é tão importante para nós, é que vocês vejam as ramificações que essas artérias que se desdobram em veias, e essas veias que se desdobram em vasos, que vão levando o sangue até as menores extremidades do nosso corpo. Já falamos do retorno venoso na nossa outra aula, que acontece, né? Então, como que esse sangue volta para o coração? Ele vai voltar através da contração dos músculos que estão em volta daquelas veias que a gente acabou de ver no torso. Tá? Então, pequena circulação quando é do coração para o pulmão, grande circulação quando é do coração para o corpo. Aí aqui, mais uma vez, o desenho da artéria, veia e dos capilares. Aí o resumo das estruturas que a gente acabou de falar, né? E ao que estão interligados. Então, grandes comunicações, vasos, veias e artérias passando pelo rim, pelo fígado, pelo intestino, tá? O nosso coração aqui no meio e os pulmões para as hematoses. Agora a gente vai falar um pouco de débito cardíaco. A gente chama de débito cardíaco o volume de sangue que sai do nosso ventrículo esquerdo e vai para a artéria aorta a cada ciclo de 60 segundos. Como que isso é calculado? Então, para quem pensa que biológicas não tem matemática, desculpa aí essa notícia, aqui é a equação para o cálculo do débito cardíaco. Então, a gente considera débito cardíaco é o volume de sangue que sai do ventrículo para o corpo. Por quê? O que acontece? Então, se você pode sangrar eternamente, você pode sofrer um corte e ficar sangrando? Não, você não pode. Porque se você ficar sangrando, se extravasa esse fluido
dos seus vasos, nós temos um sistema fechado. Se a gente sangra, a gente diminui esse volume. E se a gente diminui esse volume, o coração vai ter uma pane seca e não vai funcionar adequadamente, vai parar de funcionar. Então, o volume de sangue ejetado pelo nosso ventrículo a cada minuto. A cada minuto não é a cada contração, é a cada período de tempo. Esse período de tempo, então, é a frequência cardíaca multiplicado pelo volume sistólico. Tá? O que é sistólico? Da sístole. Sístole contrário da diástole. Como que a gente sabe? Como que a gente avalia a capacidade de contrair pré-carga e pós-carga? Ou seja, se a gente está recebendo, se a gente tem resistência muscular periférica, se está chegando um volume, o retorno venoso está acontecendo. Porque às vezes a pessoa tem uma boa frequência cardíaca, mas está precisando melhorar seu retorno venoso. Então é por isso que não tem um bombeamento tão eficaz. Porque o coração até funciona, mas o sangue não chega lá. Então, com isso, tem um débito cardíaco menor, vai apresentar uma cardiopatia, uma função cardíaca menor, porque não chega ao volume que deveria chegar. Então, quando as veias não têm esse auxílio dos músculos e do tônus muscular para garantir esse volume sistólico, o débito cardíaco cai. A pressão arterial, então a gente sempre fala, né, da pressão arterial. A pressão arterial, ela a gente chama de mínima e máxima. Então, o que é a pressão arterial? É a força que o sangue que sai do ventrículo e chega na aorta, essa força exercida na artéria. Ela é medida em mmHg, como a gente mede pressão, geralmente, e ela geralmente usa aquele aparelhinho onde a gente vai ouvindo o começo, a pressão mais forte e a pressão mais fraca. Então, que é o mínimo e o máximo e o mínimo, né? Então, geralmente, quando as pessoas, elas falam, minha pressão é 12/8, ela é uma pressão simplificada, geralmente é 120/80, que a gente simplifica por 12/8. Mas o que a gente chama de pressão arterial, aí tem aqui, né, a pressão arterial média. Essa pressão arterial média, aí a gente também está falando da pressão arterial sistólica e diastólica. Pessoal que vai para a área da saúde vai pensar nisso com um pouco mais de detalhe, porque está querendo falar da diferença da sístole para a diástole, e é por isso que a gente estuda a pressão arterial e se fala tanto de pressão arterial, né? A sociedade gosta de falar de pressão arterial. Existe um grande número de pessoas hipertensas pelo consumo excessivo de sal. Então, alimentos industrializados têm muito sal. Esse excesso de sal aumenta a pressão. E aumentar a pressão altera o débito cardíaco, te deixa taquicárdico, né? E também o coração faz uma pressão além do que deveria. Então, se o seu sangue está com excesso de soluto, ele fica mais pesado, mais difícil de ser bombeado. O coração vai fazer mais força e você fica com uma pressão maior para dar conta de bombear esse sangue até as extremidades do seu corpo. Bom, agora eu quero só falar para vocês a diferença de circulação aberta e fechada, né? Então, a circulação aberta, ela sai do interior do vaso e cai na cavidade abdominal, ou vai direto para as células. E a circulação fechada, não. Ela é para o sangue circular dentro desses tubos, dentro desses vasos, dessas artérias, ou veia, ou capilar, ou vaso, mas é para o sangue estar dentro de um canal de transporte, porque ele precisa voltar para o coração para ser bombeado e filtrado nos órgãos filtrantes. Então, a gente também tem um tipo de circulação simples, que é quando o sangue passa uma vez só pelo coração, e a circulação dupla, que é quando o sangue passa ora para receber a oxigenação, ora para ser bombeado pelo corpo, como é o nosso caso. Aí tem circulação dupla incompleta, que tem a mistura do sangue venoso e arterial, e a dupla completa, com a separação do sangue venoso e arterial nas cavidades. Por quê? Spoiler do que vem por aí. Vocês vão fazer um trabalho sobre sistema circulatório comparado, embora alguns grupos desses animais a gente já tenha falado sobre
essas estruturas. Alguns têm as cavidades, mas tem mistura, outros têm cavidades, não tem mistura. Então, é isso que a gente vai abordar com mais detalhes na nossa próxima aula, com as coordenadas da atividade que vem por aí de sistema circulatório comparado, tá bom? Eu espero que hoje, a partir dessa conversa, tenha ficado um pouco mais nítido o que a gente quer entender quando se estuda sistema circulatório. E, ao mesmo tempo, tenha ficado nítido a complexidade de se avaliar um sistema tão diferente. Porque a gente tem um órgão muscular oco que comanda vasos, veias e artérias em estruturas bem diferentes do que esse órgão muscular oco de contração infinita do sexta semana de gestação até o último momento da sua vida. Então, eu espero que com essas aulas, que infelizmente ficaram fragmentadas, tenha ficado um pouco mais nítido esse processo respiratório humano, e a gente vai se falando na próxima aula. Beleza? Obrigada aí pela atenção, a gente se vê na próxima.